Olá, muito bom dia a todos ou boa tarde. O meu nome é Ana Isabela Augusto, nós somos da equipa da Casa Estrela do Mar e estamos aqui hoje para tentar ter uma conversa. Vamos ver como é que os assuntos vão desenrolando e vamos também estar aqui atentos em algumas coisas que gostávamos de falar convosco. Não estou sozinha nesta minha conversa, somos três, portanto agora passava a palavra para eles se apresentarem. Olá, meu nome é João Martins, sou terapeuta familiar e psicoterapeuta da Casa Estrela do Mar e tentarei também nesta conversa dar aqui algumas ideias sobre como podemos estar todos juntos e o poder redentor da família. Olá, eu sou Natália Joia, sou psicóloga clínica, fazendo mestrado em psicologia clínica sistêmica e faço parte da equipe da Casa Estrela do Mar como estagiária. Obrigada. Então, como eu disse, meu nome é Ana Isabela Augusto e eu sou de Educação Artística. Portanto, a Associação Casa Estrela do Mar é uma associação que conjuga a área da terapia e da educação artística e estou aqui nesse papel e como educadora e professora há muitos, muitos anos. E como educadora artística, pensamos em começar esta conversa, vamos ver como se desenrola, com uma pequena história, que é a história do João, o João que vive na Amazónia. E é uma história que fala sobre recordações. E vou começar a ler-vos exatamente esta ideia que este livro diz de recordações. Diz que as recordações simples dão origem a emoções. Podes ter recordações de sucessos e de fracassos. As primeiras ajudam-te a continuar em frente. As segundas talvez te paralisem e te impeçam de reagir. Com a prática, aprendes a fazer as coisas bem feitas. Se te lembrares do que te saiu bem, isso ajudar-te-á sempre a reforçar o caminho que tiveres tomado, dar-te-á coragem e impelir-te-á a continuar. A história chama-se O Salto do João. É uma lenda brasileira da Amazónia e fica na América do Sul. Toda a gente conhece o rio Amazonas, o mais caudaloso e longo da América. Há uma multidão de afluentes de todos os tamanhos que lançam as águas ao longo da sua bacia. Junto de um deles, decorre a lenda do nosso herói. Oh João, vais magoar-te, és muito ousado, não vês que é demasiado largo? Grita a mãe para o filho de 10 anos. Não salte para o riacho que tem à sua frente. Não percebes que com o salto não chegarás ao outro lado e cairás à água? É melhor atravessares o rio pela ponte que puseram mais acima. Foi para isso que a construíram. Mas eu consigo saltar, mamã, vais ver que consigo. Já o fiz de outras vezes e consigo, responde o João. Ganha balanço e ainda lhe sobra meio palmo. A sua cara de satisfação significa: vês, os saltos grandes que eu dou, eu já sabia. Que grandes saltos consegue o João dar? Nem ele próprio imagina que um dia será o herói precisamente graças a essa sua capacidade de saltar. O João é decidido. Já perceberam? Mas de vez em quando tem os seus momentos de hesitação, como todos nós, claro. Não sei se conseguirei, pensa às vezes, como se um medo súbito se apoderasse do seu corpo. Aconteceu-lhe quando o pai, o Sr. Inácio, o mandou tomar conta do Fernando, o seu irmão mais novo, e levá-lo à aldeia perto da casa da tia Maria Luísa. Como tudo correu bem, quando tem de o fazer outras vezes, já não sentiu medo. A aldeia de João é pequena, todos os seus habitantes se conhecem e se entreajudam. Uma vez, nesta aldeia, o Sr. Inácio decidiu fazer uma queimada. Como costume de manhã, com a ajuda dos vizinhos, começou a tarefa. No entanto, de repente, o vento faz o fogo mudar de direção e este começa a avançar por onde não deve. Os esforços dos camponeses multiplicam-se para corrigir o caminho das chamas, mas não se apercebem de que o João e o Fernando estão a brincar do outro lado do riacho, para onde se aproxima o fogo. O riacho está diante deles. O João tem um daqueles momentos de pavor. Eu não vou conseguir atravessar, o leito é demasiado fundo e se cair não conseguirei sair. Mas depois lembra-se e diz: eu consigo saltar, sim. Claro que consigo saltar. Filo outras vezes em zonas ainda mais largas e se consegui antes, também vou conseguir agora. Dá uns passos atrás, ganha impulso e salta o máximo possível.
e ainda lhe sobra meio palmo. Vai a correr para o sítio onde estão os adultos que tentam dominar o incêndio. Corram, corram, o Fernando está à minha espera do outro lado. Eles aparecem imediatamente. O irmão mais pequeno chora na outra margem, porque vê as chamas já muito, muito perto. Os homens receiam que ao saltarem não consigam chegar a ele. Não se acham capazes. Mas o João diz: eu salto e vocês atiram-me uma corda. Já saltei antes e agora vou conseguir voltar a fazê-lo. Não ouve os avisos de ninguém e salta de novo. Depois já é fácil. Os homens lançam-lhe a corda, ele agarra pela outra ponta e ata a um tronco de árvore. Pendurado e levando o irmão ao colo, passa por aquele frágil mas eficaz ponto até à outra margem. Viva o João, gritam todos. Beijos e abraços dos pais, nem vale a pena dizer. O Sr. Inácio e a Sra. Sónia estão emocionados. Deste acontecimento surgiu a lenda do salto do João, que ainda poderão ouvir se andarem por aqueles lugares. As boas recordações são elementos dinamizadores da vida. Se fui capaz, se fui bem-sucedido, se consegui, agora também irei conseguir. O João sabia tirar proveito das suas boas recordações e os seus sucessos ajudavam-nos a conseguir êxitos novos. E era este o início, ou o que eu gostava que fosse o início da nossa conversa. O que é que nós podemos fazer para os que amamos e os nossos filhos, para lhes dar recordações que os façam conseguir dar saltos enormes no futuro? Estava aqui a pensar que se calhar devíamos começar por pensar o que é preciso para criar essas recordações, não é? O que é que, além das recordações dos nossos momentos individuais, não é? De algo que eu fiz sozinho, ou do que é que seja que eu tenha feito sozinho, de um passeio, de uma volta, de uma conquista. Também, e depois existe a recordação coletiva, não é? Aquela ideia de o que é que eu fiz com uma outra pessoa. E na família isso é muito, muito premente, não é? Há recordações que passam de família em família, não é? E nós muitas vezes nós como seres individuais, muitas vezes temos memórias que nos são plantadas, não é? Quando eu era pequenino eu fazia isto. Não é? E que não é uma recordação nossa, é uma recordação que os nossos pais nos passam daquilo que nós fazíamos quando éramos pequeninos. Por isso, tenho aqui sempre a sensação que às vezes há dois tipos de recordação, não é? Das nossas experiências individuais e daquelas que nós passamos com o outro e que muitas vezes é fiel àquilo que aconteceu e outras vezes é também construída por aquilo que os outros nos dizem que aconteceu naquele dia. Não sei, o que é que acham, Natália? Ana, o que é que acham? Acho que faz todo sentido. E, na verdade, fiquei aqui pensando que esse segundo ponto sobre as recordações, né? As recordações que, na verdade, são passadas através do relato da família ou da história contada pela família, ela também remete ao processo de construção moral, porque são inseridos, na verdade, não só alguns conceitos em relação à história, mas também a forma como a pessoa experimenta e a forma como a pessoa olha para aquela experiência. E acaba também introjetando e colocando as suas crenças e a construção moral. Contribui, na verdade, para o processo de construção moral do indivíduo, da criança, do adolescente, e a forma como ele vai lidar também com as experiências e se conectar com as novas situações, com novos aprendizados. E passa também outra ideia, não é? Que desde muito cedo vai criando uma ideia sobre esta pessoa, não é? Desde muito pequenino que o João sabe saltar. Não é? Desde pequenino que aquele João dá grandes saltos. E isto vai passando. Não é? E às tantas é um construto criado dentro de mim. Eu consigo dar grandes saltos. E isto acontece a nível individual, como também acontece a nível da família. Não é? Os Martins são trabalhadores. Os Lopes são brincalhões. O quem quer que seja, não é? Portanto, estas construções idealizadas, às vezes, outras vezes, muitas vezes concretas, também ajudam a passar uma mensagem sobre aquilo que nós somos. Uma coisa muito identitária, não é? O João identifica-se como o tipo que dá grandes saltos. E ainda bem, se eu não acreditasse que desse grandes saltos, se calhar
esta história não existiria e esta lenda não existiria sob a possibilidade de irmos mais além. Sim, João, sim. e agora estava a pensar que tal, não sei, digam-me vocês, tal como se calhar funciona pela positiva, também funciona pela negativa, não é? Se a Claro. recordação do João ao que lhe tivessem passado fosse que ele não conseguia dar saltos, portanto o João se calhar nunca não conseguiria dar saltos, ou não iria acreditar que conseguiria. Se calhar pensar um bocadinho sobre como é que também aquilo que nós vamos construindo em termos de educação, e especificamente agora direcionando um bocadinho para a questão da escola e do que eles são em termos escolares, como é que nós podemos influenciar essas recordações, da forma como eles se vão criando, não é? A imagem deles próprios. Claro, sem Sim, dúvida. sim. Desculpa, Natália, força. Sim. Pois aqui me remeteu a possibilidade do quanto que a segurança, porque as recordações associadas ao quesito positivo geram segurança para a criança, geram segurança para o adolescente. E isso contribui imenso para que eles consigam ter capacidade, disponibilidade para adquirir novos conhecimentos, para adquirir novos aprendizados, não só ao nível formal, né, dos conceitos formais, aquisição da matemática, do português, mas também ao nível da socialização, aprendizado sobre o processo de socialização. Como eu lido com o outro, como eu interajo com o outro, quais são as minhas emoções negativas e positivas. Isso muito na base do quesito da segurança, né? Quanto mais seguro eu me torno e quanto mais eu sou validado pela minha família, quanto mais a minha família me valida, né? Reconhece as minhas emoções, reconhece as minhas capacidades, mais eu me sinto seguro para crescer, para ter uma vida autônoma, para amadurecer e para adquirir novos conhecimentos. Claro. E o oposto, não é? Sim. Quanto mais coisas, enquanto mais coisas eu tiver a percepção que não sou capaz, menos capaz me vou ficando, não é? E aqui acho que entra na conversa uma nova faceta, não é? Que é esta faceta do ser e do fazer. Às vezes nós não conseguimos fazer uma coisa, não é? Não conseguimos fazer um teste por nota positiva, não conseguimos dar um salto mais longo, mas o não conseguimos fazer torna-nos isso. Não é? Eu, às vezes, fazer uma burrada, uma parvoíce, isso torna-me uma pessoa parva, ou simplesmente naquele momento não consigo ser uma pessoa, fazer uma coisa diferente. E sinto que já muitas vezes na educação e também na escola, não é? Acho que todos tivemos essa experiência, se não tiveram, eu tive essa experiência que muitas vezes os professores, de uma forma cansada, porque estão cansados, porque também eles já estão zangados com alguma coisa, porque também têm uma vida e se calhar naquele momento, naquele dia a vida não os correu bem, mas não, claramente de uma forma sem intenção, sem intencionalidade, atribuem papéis, não é? Tu és mesmo isto, não é? Tu és mesmo mal criado, tu és mesmo burro, tu és mesmo incapaz. E isto vai entrando, não é? Então, se calhar eu sou mesmo isto, então se calhar eu sou mesmo esta incapacidade que me atribuem, então se calhar eu sou mesmo este atributo que estão a dizer que sou. E isto vai criando, da mesma forma que o João acreditava que podia pular, o João também passaria rapidamente a acreditar que o João era incapaz, se alguém tivesse a dizer és incapaz e se a experiência dele passasse a referir essa experiência. E isto entra aqui numa espiral, não é? Que é tão depressa uma espiral positiva, em que as próprias boas experiências vão alimentando a si próprias e a família vai alimentando o bem-estar e um crescer cada vez mais saudável, ao mesmo tempo que também pode haver uma espiral muito negativa, em que más experiências podem ser alimentando a si próprias e depois o feedback e o retorno daqueles que estão à nossa volta vão alimentando isto. Com uma agravante, não é? Com uma agravante que é, enquanto que na espiral positiva às tantas nós já estamos confiantes, não é? E uma má experiência muitas vezes não abala uma convicção de que somos capazes. Não é? E isto, a experiência diz-nos, não é? Se nós formos bons alunos, podemos muitas vezes ter um teste mais negativo, que isso vai nos motivar mais para estudar, para manter a ideia de bons alunos. Mas se nós formos maus alunos, maus profissionais, se alguém nos estiver a dizer que nós não somos algo,
uma experiência positiva muitas vezes é enquadrada tipo, hoje enganei-me, tive uma coisa positiva, eu hoje consegui. A experiência negativa é mais facilmente integrada por alguém que tem uma capacidade de controle e de força interna muito mais eficaz do que uma experiência positiva. É capaz de ser integrada por alguém que está habituado a algo negativo. E esta é uma espiral da negatividade que é muito difícil de combater. Porque às tantas até é isto que nos define, não é? Porque se eu for um mau aluno, e se todas as pessoas estão a dizer, tu és mesmo mau aluno, e se as pautas refletirem que eu sou um mau aluno, às tantas, eu sou um mau aluno, percebem? Às tantas, é aquilo que me define. Qual é a minha tentativa? Porquê que eu havia de tentar ser algo que os outros já não estão à espera que eu seja? Ele é o mau aluno. Este é o meu papel dentro daquela turma. Os outros são qualquer coisa. Eu sou o mau aluno. Eu sou aquele que dá a resposta torta. Eu sou aquele que chega tarde. Eu sou aquele que tem mais notas. Eu, naquela casa, sou aquele que ninguém está à espera que eu tenha boas notas, porque se calhar já estão todos à espera que eu seja um mau aluno. Já estão todos à espera que eu invista pouco. E este é o pensamento para mudar, não é? Que é como é que se retira de uma família, e muitas vezes famílias que têm este historial, não é? Em cujos pais também já foram habituados a uma perspectiva de negatividade face à escola ou face ao futuro, e cujos avós também já têm esta perspectiva. Como é que olhamos para uma família, como é que olhamos para esta... Bem, vou dar um palavrão psicoterapêutico, como é que olhamos para esta transgeracionalidade, não é? Para as coisas que passam de geração em geração em geração e que nos vão sufocando, e olhamos para isto e pensamos, não, eu vou deixar de ser, nesta família vai finalmente existir um bom aluno, e vou ser eu. E como é que eu vou passar a ser bom aluno numa família de maus alunos e mantenho a minha sensação de pertença? Eu fico sempre a pensar nisto, não é? Que é, a quem é que eu pertenço se eu for diferente dos outros? E acho que isto é uma coisa poderosíssima de combate. Porque isto nos retira-nos as tais, e aqui voltando ao início da nossa conversa, retira-nos as nossas memórias, não é? Porque muita desta memória coletiva às vezes é de pessoas que têm experiências semelhantes. Se eu de repente apresentar uma experiência diferente de uma família, a quem é que eu pertenço? Não é? E eu acho que isto é muito importante e muito difícil de combater. Não sei se querem dizer alguma coisa. Eu quero fazer um bocadinho o papel, concordando contigo, o papel da advogada do diabo, não é? Que é, Força. concordo perfeitamente contigo e observo isso, eu tenho observado isso ao longo da minha vida quando professora de forma muito constante, não é? Costumo contar esta história sempre quando era diretora de turma eu ligava para dar as boas notícias também, quando algum deles fazia uma coisa mesmo positiva e normalmente o que eu ouvia do outro lado é o que é que ele fez agora, ou o que é que ela fez agora. Pronto, portanto, sempre aquela expectativa de se a escola está a ligar ou se alguém está a ligar é porque ele fez algum tipo de coisa que não era correta. Portanto, por um lado, concordo, não é? Portanto, às tantas, nós se dissermos vezes suficiente a uma pessoa que ela não vale a pena, ela deixa de valer a pena, não é? Pronto, portanto, essa parte má é sempre mais fácil de acreditar do que uma parte positiva. Mas também, como é que tu fazes isso sem alterar necessariamente ou sem retirar alguma parte de responsabilização do próprio criança, adolescente, indivíduo, não é? Portanto, no sentido em que isso não se torna às tantas também uma desculpa para a falta de interiorização, de autorreflexão, de que ele possa pensar também qual é o meu papel, para que também os outros todos me vejam como mau aluno e como sendo mau aluno, porque há sempre esse perigo de não haver uma noção, não é? Portanto, eu sou assim, toda a gente me vê assim, passa a ser assim. Mas de repente parece que que estamos a dizer que não há uma capacidade de mudança se à volta também não mudarem, não é? E então, eu ouço muito este discurso do mas porque o professor disse, porque os pais não fazem, porque não apoiam, porque não... Portanto, tudo muito para o exterior. Mas eu acho que sem querermos, como, não é? Como é que nós fazemos este equilíbrio de também responsabilizá-los no sentido de eu também sou responsável e os adolescentes também são responsáveis
e conseguem, não é? E a culpa não pode ser sempre do mundo, portanto há qualquer coisa que eu também consigo fazer para quebrar essa como é que vocês dizem, transgeracionalidade que vocês Mas dizem. repara, eu acho que sem querer, não é? Não concordo muito contigo quando tu dizes que entraste em desacordo, não é? Da Não estou a advogada do dizer em diabo, da desacordo, advogada do era. diabo. Porque na verdade, eu acho que tu entraste na solução, que era onde mais tarde, onde haveríamos chegar, não é? A solução, uma das soluções, não é? Não há uma solução. Estamos a falar de pessoas, não há uma solução, não há comprimidos mágicos. Mas uma das soluções passa mesmo por isto, não é? A capacitação e a responsabilização individual. Obviamente que eu nunca me vou esquecer de uma história. Eu trabalhei durante muito tempo no lar de infância e juventude com miúdos retirados à família. E nunca me vou esquecer de uma história de um rapaz que na instituição tinha a mesa posta, todos os miúdos tinham que meter a posta, a mesa, eles tinham uma escala, e aquele miúdo habituou-se, ao fim de muito tempo, a ter uma mesa posta, a ter os talheres no sítio certo, a ter um copo, a ter um guardanapo, e esse miúdo ia à casa aos fins de semana. E cada vez que ia à casa aos fins de semana ele não tinha nada disto. E uma vez, numa vida domiciliária, a mãe referiu-nos: ele agora nem quer almoçar connosco, todas as refeições ele zanga-se muito. E à nossa frente, à frente da mãe, ele diz: claro que eu me zango, aqui não há nada, aqui não há mesas, não há horas, não temos a mesa posta. E havia uma declaragem daquilo que ele já tinha aprendido, e para ele era importante: um horário, uma mesa, a família reunida e aquilo que a família podia oferecer. Esta dificuldade, entre aquilo que eu consigo crescer a nível individual e aquilo que a minha família e aquilo que o meu meio consegue crescer a nível individual, é algo que diminui a nossa velocidade de aprendizagem. Mas isso não é impeditivo daquilo que tu disseste, e eu concordo plenamente contigo. O principal mecanismo de mudança acaba por ser a individualização, a capacitação e a responsabilização do indivíduo. Não é porque vou dar um exemplo extremo, não é? Não é porque nem sequer vou dar um exemplo. Não é porque os nossos pais, ou a nossa família, ou o nosso meio é A, que eu vou ter que ser A. Não é? Existe sempre a possibilidade de nós podermos sair deste meio. Não é? E claro que se a família acompanhar, se o nosso meio acompanhar o nosso processo de mudança, esta espiral que eu falei há bocadinho altera-se de uma forma mais rápida. Não é? São precisos menos passos. É preciso, porventura, até menos sofrimento. Porque estamos todos a caminhar de mão dada. Se o meio não acompanhar, aí existe um grau maior de sofrimento, mas o caminho passa sempre por isto. Não é? E eu sinto que, às vezes, na adolescência, não é? Aí é ainda mais difícil. Não é? Porque na adolescência existe já um combate ao que está à nossa volta. Não é? Existe uma mudança da família para os pares. É a altura em que normalmente começamos a combater a existência de um Deus, seja ele qual for, não é? Em que rapidamente todos os miúdos que têm uma educação católica ou muçulmana, ou o que quer que seja, rapidamente começam a combater estes deuses porque não existem, não é? Mas rápido é a altura do combate. Mas é nesta fase que nós temos que os responsabilizar. Não é? Ok, apesar de estarmos a combater, como é que eu posso tornar também eu alvo deste combate, não é? Ou seja, como é que eu me posso tornar alvo de mudança e alvo de mérito, não é? De mérito ou de não mérito pelas minhas próprias ações. Responsabilização, individualização, deixámos de criticar o mundo, o teste era negativo porque a professora fez um teste mesmo difícil, eu tive negativa no teste porque de manhã não tomei um pequeno almoço em condições, porque acordei já tarde, porque não me acordaram, porque o autocarro se atrasou, porque a minha namorada não me deu um beijo de manhã. 30 por uma linha, não é? Quando é para arranjar desculpas, somos todos ótimos. Eu incluído. E não pode ser, não é? Porque senão às tantas o mundo é que é mesmo o culpado, e é um sítio muito vasto, onde nós podemos culpar muita coisa, e eu acabo por me perder. E se eu me perder mais rapidamente, se eu me perder na minha individualização, mais rapidamente vou entrar naquilo que é a ideia que já temos que os outros têm de mim. Não é? Perco um bocadinho a capacidade de eu me fazer a mim próprio e entro muito naquilo que os outros esperam de mim. Por isso, força. Não, estava a pensar como é que tu podes, enquanto pai, contribuir para isso nas realidades de hoje, não é? Porque
é difícil, tu de repente não tens tempo, tens 500 trabalhos para conseguir já alimentá-los à partida, não é? E para que as coisas básicas estejam garantidas. E é mesmo difícil teres capacidade, às vezes, de ter essa atenção, porque as prioridades estão por todo lado e as situações não são fáceis, muitas vezes, de gerir. Como é que tu conseguirás essa Bem, gestão? antes de dar a palavra à Natália, porque acho que a Natália aqui tem coisas muito importantes para dizer, quando estou a fazer terapia a casais e famílias, uma das coisas que nos ensinaram, quando nos estão a ensinar a ficar terapeutas familiares e de casal nas nossas aulas, uma das coisas que nos ensinaram é que as famílias devem ter 3 coisas. Os elementos da família devem ter 3 coisas. Cada elemento deve ter um tempinho individual, não é? Para se poder continuar a formar a si próprio. E estes adolescentes, os putos têm, não é? Brincam sozinhos, têm essas coisas todas. E depois as famílias devem ter um tempo de partilha. Um tempo de partilha que pode ser à refeição, não é? Em que nos podemos perguntar como é que foi o teu dia, como é que tu estás, olha, como é que correu a escola, e tu, mãe, como é que correu o trabalho? Sempre, acho que nenhum adolescente pergunta aos pais como é que correu o trabalho, não é? Mas os pais... Pá. É verdade, mas os pais podem falar sobre isto, não é? Mas os pais podem falar sobre isto e os miúdos estão a ouvir, não é? Os miúdos estão a ouvir, não é? Epá, o meu chefe hoje foi muito chato. E o miúdo até pode dizer, então é por causa disso que tu estás hoje má cara, não é? E não é sobre mim. Mas este tempo de partilha é uma coisa particularmente importante. E depois um tempo de intimidade, não é? Um tempo em que, se calhar, depois, os miúdos podemos estar todos numa sala, se calhar até escusamos estar todos em comunicação com os outros, mas podemos estar todos numa sala e que nós sabemos que estamos ali todos a fazer qualquer coisa. Obviamente que era interessante que se a família conseguisse fazer uma tarefa conjunta, ver algo em conjunto, fazer um jogo em conjunto, construir algo em conjunto. Mas ter este tempo em que não vai cada um para os seus telemóveis, não vai os miúdos para o quarto fechados, jogar ou falar com os amigos. Não é? Portanto, podemos construir isto construindo na família estes tempos. Não é? Um tempo de partilha, um tempo de intimidade, associado aos tempos individuais que, infelizmente, devido àquelas coisas que tu disseste bem, ausência de tempo, etc. Os tempos individuais não já os temos. Não é? É mesmo importante esta noção de um tempo de partilha e de um tempo de intimidade dentro da família. Onde possa haver uma manifestação de amor, não é? E aqui a Natália tem algo importante para partilhar. Sim, sim. Isso me faz todo sentido, João. Assim, o que me parece e que realmente eu particularmente acredito muito e no trabalho clínico vejo enormes resultados de mudança de comportamento, de aumento de resiliência das famílias, não só dos adolescentes, mas das famílias no modo geral, e a forma como eles conseguem olhar para si, a família consegue perceber potencialidades existentes na família e os próprios adolescentes conseguem perceber potencialidades neles que possam favorecer para o futuro, para o processo de amadurecimento, através do amor. Então, os alicerces do amor, eles são determinantes para que um indivíduo, porque isso não só para a criança, para o adolescente, mas para o adulto, quando um indivíduo consegue ser reconhecido nas suas emoções, ser reconhecido nos seus comportamentos, e é visto com amor, ele consegue dar o seu melhor. Então, ele consegue evoluir não só para o processo de amadurecimento, assim como, porque eu acho que uma coisa liga-se à outra, a questão da responsabilização. Ele poder perceber que ele tem um papel, não só na escola, mas no futuro, na sua vida profissional. E os pontos, então, da base do amor podem, vamos aqui fazer uma analogia, né, uma metáfora, como se nós tivéssemos tanques emocionais. Então, se ao longo da vida nós enchemos os nossos tanques emocionais, nós vamos conseguir caminhar para esse processo e estar um pouco mais disponível para novas conexões, para novos aprendizados, para a forma como a gente lida com a escola e com as responsabilidades da escola, para que no futuro isso também é um treino para a forma como nós também lidamos com as nossas questões em relação à vida profissional. Porque
aquilo que nós aprendemos na família, como se os pais fossem os primeiros professores, né? Ensinando todo o processo de construção moral, isso remete para que tenha uma boa base para o trabalho que a escola vai contribuir, porque é um trabalho mútuo e equilibrado, né? A família tem o seu papel, a escola tem o seu papel, e ambos contribuem para que para que o adolescente, para a criança consiga evoluir nesse processo e se tornar um adulto responsável, um adulto maduro, que vai ter uma vida profissional adequada, uma vida profissional satisfatória, e que consiga, na verdade, também ter um processo de socialização que seja equilibrado. Pronto. O que eu acho, que como é que a gente faz, né, o encher esse tanque emocional? Você pode fazer através do contato físico, que foi um pouco aquilo que o João já posicionou, né? Estar ao lado, poder através de um jogo ou uma brincadeira, ou até, pronto, praticando um esporte com seu filho. Isso traz também uma conexão ao tempo o tempo de qualidade, porque o contato físico associado a um tempo de qualidade com a família contribui imenso para que você consiga perceber, opa, afinal, eu tenho valor, afinal, os meus produtos, aquilo que eu consigo produzir, aquela resposta que eu dou para minha família tem reconhecimento. E isso vai caminhando para o processo de segurança. Eu sou válido, eu me sinto seguro em relação à minha família. A família também consegue equilibrar uma relação mais voltada para o processo de união. Pronto. Então, o contato físico, como o João disse, ele pode ser também estar ali, simplesmente olhar para o outro com carinho, né? Isso faz com que a pessoa consiga se sentir válida e querida. Um tempo de qualidade, estar junto. Mas para além disso, que também foi um outro ponto que o João abordou e pronto, e eu trago agora sobre uma outra maneira, né? Como é que a gente muda também a nossa forma de se comunicar em família, né? Palavras que orientam os filhos, palavras de afirmação, porque muitas vezes a gente pode imaginar, ok, né? Encher o tanque emocional de uma criança às vezes é muito mais fácil do que encher o tanque emocional de um adolescente, porque o adolescente tem isso por característica, né, da faixa etária, estar um pouco mais fechado, né, não estar assim pronto, tão disponível, não mostrar as necessidades. E muitas vezes os pais têm um pouco mais de dificuldade de acessar o adolescente. E às vezes até acredita, ok, não vale a pena. Ou então, quando aponta algo do adolescente, aponta um ponto errado. Ou não só os pais, às vezes a escola, pronto, alguma outra pessoa que esteja na relação, né? A nossa tendência é apontar as dificuldades, os erros. Mas se a criança, se o adolescente começa a se conectar cada vez mais com seus acertos, né? Olha, afinal você arrumou o seu quarto e eu nem te pedi. Poxa, muito obrigado. Olha que bonito isso que você fez, sabe? Olha, assim, estava com saudade de você. Essas palavras de afirmação, ou até reconhecer algo ao nível da orientação, vamos supor. O filho é forte, ou pronto, rápido, veloz, e o pai fala, olha, eu reconheço que você, né, é uma pessoa veloz, você é rápido, você é engajado. Você tem, de repente, uma possibilidade de fazer um exercício físico, ou de repente de fazer um futebol. É uma palavra de afirmação, mas voltada também para uma orientação. Isso faz toda a diferença para que ele consiga olhar para si e falar, olha, pronto, então, né, eu tenho meu valor, meu pai me olha, meu pai me percebe. E quanto mais esse tipo de conexão acontece, quanto mais a mudança do estilo de comunicação e quanto mais a família consegue estar junta através do tempo de qualidade, através de um contato físico, faz com que essas crianças e esses adolescentes estejam mais emocionalmente preparados para evoluir, para o amadurecimento, para a aquisição de novos conhecimentos, para a vida acadêmica e para o futuro, para a vida profissional. Mas eu sinto que aqui temos que acrescentar uma pequena coisa, que é e como é que nós podemos fazer isto? Como é que nós pais podemos fazer isto se os nossos pais não nos tiverem feito isso a nós? Isto remete para uma questão, que é a nossa consciência da importância destes pequenos gestos que a Natália estava a referir, não é? Porque muitos de nós fomos pais, não é? Somos pais agora, mas os nossos pais também não nos fizeram isto, não é?
Os nossos pais também já não tinham tempo, já não tinham disponibilidade, já não tinham capacidade, a capacidade todos temos, já não tinham o hábito, porque também se calhar já não foi feito a eles, não é? Porque os nossos bisavós são de outro tempo e educaram os nossos avós de uma maneira um bocadinho mais vocacionada para o trabalho, e os nossos avós querem educar os nossos pais de uma forma que também não os preparou. E por isso, como é que pais, a quem não foi dado esta aptidão, estão preparados e sabem que conseguem fazer isto aos filhos, não é? O que eu vejo é que nós temos uma geração de pais, não é? Uma geração de adultos, vou chamar adultos, uma geração de adultos, que também já tiveram pais que não tiveram tempo para eles. E por isso cresceram sem ter muito desta boa, tu conseguiste, o que é esta importância das palavras, não é? Sim, sim. E estes pais chafaram-se. É? Estes Sim, pais sim. têm emprego, têm filhos, e parece que é possível, e a sensação que dá é que parece que é possível perpetuar gerações e gerações e gerações sem abraços, sem valorização positiva, sem dizermos que temos saudades ou que gostamos dos nossos filhos. E como é que isto acontece? Eu acho que isto acontece porque estas famílias, e estas famílias somos todos nós, não é? Não há aqui os bons e os maus, estas famílias somos todos nós. Estas famílias, do qual, repito, nós todos nos incluímos, passam por isto sem se aperceberem da necessidade disto. Sim. E é isto que nós estamos a dizer, não é? Se calhar, se nós nos apercebermos que passamos dias inteiros sem dizermos aos nossos filhos, sem dizermos aos nossos companheiros, sem dizermos aos nossos pais que gostamos deles, que sentimos as saudades deles, isto muda. E isto muda porque porque nos apercebemos que não o fazemos. Não é? E eu acho que este tempo que estamos todos a viver agora, não é? Este tempo de quarentena, de confinamento, pandemia, chamaremos o que quisermos, tu assistes ao de cima, não é? As pessoas estão longe. E quando as pessoas estão longe, de repente, eu dei isto, não é? Eu dei por mim ter saudades da minha família de origem, dos meus pais, coisa que eu jamais teria saudades dos meus pais. Eu não queria ir a uma hora e meia, de 15 em 15 dias, e pensava que estava tudo bem. Mas de repente, porque não posso ir, comecei a perceber que tinha saudades, não é? E a partir do momento que me apercebo que tenho saudades dos meus pais e da minha irmã e de outras pessoas que me estão longe, eu tenho mais propensão a dizer isto. Obviamente depois existe uma parte mais minha, que é, se calhar eu tenho mais pudor em dizer que tenho saudades. Não é? Ou tenho muito pudor em dizer que gosto. Mas já sei que tenho saudades e sei que gosto. E então como é que nós podemos, apercebemos que temos essas emoções? Como é que podemos dizer? Como é que podemos deitar cá para fora? E eu só vejo um caminho, não é? Que é através do estar. Porque se nós não nos habituarmos a estar, se nós não nos habituarmos a estar presentes com o outro, se nós não nos habituarmos a expressar isto até de uma forma não verbal, porque as palavras custam, não é? Quantos de nós é que têm a capacidade de chegar ao pé de um pai e dizer, olha, eu amo-te e tenho saudades tuas? Quão difícil é isto? É dificílimo. Não é? Se calhar um de nós tem mais capacidade. Depende, não é? Exato. Depende da experiência, não é? Exatamente. Depende da experiência. A experiência varia muito, não é? Depende da experiência. Eu tive um pai que já não está entre nós, não é? E que acho que eu conto isto sem grande problema, que era um pai completamente choramingas e altamente emocional, e que me lembro depois de ver aquele programa da televisão com o Henrique Mendes, ajudem-me, o Ponto de Encontro. O Ponto de Encontro, claro. Depois de ver o Ponto de Encontro, eu e o meu irmão olhávamos um para o outro e ficávamos sempre, não, o pai vai ficar emocional, tipo, todos os dias àquela hora, e vai-se agarrar a nós e dizer-nos que nos ama muito e a chorar e tal, não é? E portanto, era aquele medo para nós, como deves calcular, era adolescente, não era uma coisa positiva, porque se nós estivéssemos na rua com os nossos amigos, ele vinha cá abaixo abraçar-nos e a chorar e dizer que nos amava, não é? Portanto, isso não é uma coisa propriamente muito positiva para um adolescente, era à frente das pessoas, não, pai. Pronto, portanto, mas de facto houve qualquer coisa que passou, porque eu quase sempre a despedir-me dele ou da minha mãe digo amo-te muito sempre, é uma coisa que faz parte depois já dessa construção. Por isso é que na minha família isso não sai tão fácil, não? Da minha família isso não sai tão fácil,
porque os meus pais não eram pessoas mais frias, não tinham essa capacidade neles, apesar de eu mais em adulto, não é? Em adolescência não intuía assim tão facilmente, mas mais em adulto perceber claramente que aquelas pessoas gostam de mim, que me amam e essas coisas todas. Mas não é uma coisa que me sai fácil. Mas eu sei. Não é? E se sei, se não me sai pela palavra, se calhar agora não sai, né? Agora ninguém se pode abraçar. Mas se calhar quando podemos voltar, seja lá isso quando for, vai ser mais fácil para mim agarrar uma mão, dar um abraço, fazer uma festa. Que são outras formas, não é? Porque, repito, o verbal nem sempre é uma coisa fácil, mas o toque é uma coisa que sai muito mais fácil, como a Natália disse bem, não é? Um abraço, uma valorização positiva, não é? Isso foi muito bem feito, não é? Ou, o almoço hoje está incrível, não é? Um obrigado, um parabéns, é uma coisa que sai mais fácil às vezes do que uma verbalização emocional de gosto tanto de ti. Não é? Exato. E às vezes às vezes até o próprio reconhecimento, porque na minha família também é difícil a verbalização das emoções, pronto. Mas eu hoje, lógico, né, quando a gente se torna adulto, a gente também começa a olhar para a nossa experiência e para a nossa família, pronto, com outro olhar. Mas eu consigo perceber a questão do amor da minha família quando a minha mãe cozinha. Então, a forma que ela tem de demonstrar o amor e o cuidado é através do fazer uma comida e oferecer. Então, existem diversas formas, mas eu acho que o como as famílias fazem é muito importante a gente pensar sobre o quanto que a família faz. Porque, às vezes, uma pequena mudança, uma pequena diferença no comportamento de uma das pessoas faz com que todas passem a se relacionar ou a experimentar aquela forma de relação diferente. Então não é o então efeito agora. dominó, não é? Exato. O efeito dominó, nós damos uma tecla que vai Exato. Então não é agora, então de repente eu fiz tudo errado, né? Então até agora eu fiz tudo errado enquanto pai, enquanto mãe, né? Não geri o meu papel com qualidade. Não é isso, né? Não é isso. Fez e existe o seu valor. Mas pronto, mas às vezes uma pequena mudança ou na comunicação, ou na forma como valoriza a escola, ou na atenção, ou até uma pequena diferença no comportamento do adolescente, porque não é unilateral, né? É uma responsabilidade de todos. Então, assim, às vezes o adolescente tem a capacidade, a resiliência de perceber, olha, não, então eu sou responsável por gerir aqui também parte das responsabilidades da minha família. Eu sou responsável por organizar os meus pertences, as minhas coisas, dar valor às minhas coisas. Então, eu vou arrumar melhor meu quarto. E o fator dele, de repente, arrumar melhor o quarto já dá um outro impacto para a forma como os pais percebem ele enquanto, olha, ele cresceu, ele agora é mais responsável. E isso tem um ciclo, né? Um ciclo positivo em todo, na verdade, uma série de desdobramentos, né, da relação familiar. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu acho que também é importante, né, que é com filhos adolescentes, isto demora mais. Né? Este ciclo positivo demora mais, porque muitas vezes adolescentes também não têm uma forma eficaz de expressar aquilo que estão totalmente a sentir. Não é? Hoje chegamos a casa e os pais fizeram o almoço ou o jantar preferido do adolescente. Não é? Ato de amor. A maior parte dos miúdos não vai dizer obrigado, meu jantar preferido, que bom, não é? Vai dizer, hoje fizeram. Não é? Eles fazem sim uma coisa um bocadinho mais sempre de imposição de limite, não é? Que é a forma deles dizer. No entanto, se nós esmiuçarmos esta frase implica tipo, olha, eu reconheci que tu fizeste, eu não consigo dizer obrigado por isso, porque sou adolescente, porque nem penso que eu vou agradecer uma coisa que na minha cabeça é minha por direito. No entanto, está lá, tipo, eu vi o que tu fizeste. Não é? E isso fica, não é? Porque normalmente é isso que fica na idade adulta. As coisas que fazem por nós de uma forma positiva e não se tudo correr bem, não é? E em famílias há famílias em que isto acontece e não aquilo que nos fazem de mal, não é? Por isso, o que nós estamos aqui a falar é difícil, não é? É difícil e começar o processo de responsabilização do adolescente, de mudança, não vou dizer paradigma, agora paradigma está a gente usa, né? Mas de mudança dentro de uma família é mesmo difícil. Mas o primeiro passo é reconhecer que isto está em falta.
Porque se eu reconhecer que nós nos abraçamos pouco, se eu reconhecer que nós não estamos muito tempo juntos, se eu reconhecer que nós não nos estamos a valorizar o suficiente, se eu reconhecer que o amor não tem de ser necessariamente uma expressão tipo eu amo, ainda quero dar um abraço conjunto, mas que o amor pode ser pequenas coisas, não é? E se eu reconhecer que tem isso em mim, então vou reconhecer que isto está em falta. E reconhecendo que isto está em falta já é o primeiro passo para saber que já estava em falta nas gerações anteriores. E depois pensamos, e eu quero que isto que se perpetue, eu quero que os meus filhos tenham isto nas famílias deles. A maior parte de nós não quer, a maior parte de nós quer o melhor para os filhos. Não é? Então estamos preparados para começar a fazer pequenas coisinhas. E só pequenas coisinhas é que nós podemos fazer. Não é? Na verdade, nós só podemos tentar. E às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Mas o ato de tentar, normalmente já é muito valorizado por quem está à nossa volta. Não é? Olha, é aquilo que, já não sei se foi Ana, se foi... Não, acho que foi tu que disseste. Não é? A valorização do tentar. A valorização de dizer, boa, já estás... já fizeste um esforço, não é? Isto é uma coisa já às vezes muito revolucionária dentro de uma família e eu acho que isto, porque isto também implica outra vez a valorização e o esforço daquela pessoa que tentou, não é? E essa pessoa depois vai se sentir responsabilizada e vai olhar do género, ok, eu tentei, será que eu posso tentar um bocadinho mais ou será que eu posso, isto já é um esforço suficiente e isto vai começando a moldar também aqui uma ideia de individualização que me parece muito importante. E agora há outra coisa, não é? Que vocês estão a falar, eu estou a pensar porque às vezes estamos aqui também a falar muito nesta questão do amor mais normalizado, positivo, do toque, do abraço, do reconhecimento, etc. Mas também há uma parte da disciplina e das regras que são amores. E que não essas sei se são podem às haver, vezes, não é? Não sei se podem haver. Não sei se pode haver uma coisa sem a outra. Não é? Pois, não sei se pode haver, agora assustaste. Como assim? Não sei se não. Vivemos todos em anarquia, por favor, não. Não, aquilo que eu estou a pensar é que regras e disciplina que normalmente é associado com uma coisa negativa e que dói aos pais fazer, não é? Porque dói dizer que não, dói obrigar a estudar, dói estar ali com olhar para uma criança que não quer estar ali, dói ouvir não gosto de ti porque me estás a obrigar a fazer isto, quer dizer, é uma coisa mesmo muito dolorosa, não é? Para um pai é assim dilacerante. Como é que isto é amor? Não é? Como é que nós fazemos estas ações também existe, é amor, não é? Eu acho que existem dois caminhos, não é? E antes disso, deixa-me só dar aqui uma coisa que eu acho que vai exemplificar muito bem o que tu estás a dizer. Os nossos sistemas prisionais têm uma taxa de sucesso. O nosso sistema prisional, as pessoas que estão presas, em Portugal não podem estar presas para a vida toda. Não? Tem um limite máximo jurídico de 25 anos. Ao fim destes 25 anos saem. Não é? E o sistema judicial tem mesmo na sua fundação, na sua formação, uma coisa de reinserção. Uhum. De trabalhar o preso para que quando ele possa sair, ele possa estar apto a reintegrar a sociedade. Este trabalhar com é mais ou menos isto que nós estamos a dizer, é dar amor, não é? É trabalhar aquela pessoa, é investir naquela pessoa para que aquele tempo de punição não seja só um tempo de punição, possa também ser um tempo de trabalho e de investimento naquela pessoa que está a ser punida, para que ela, sentindo o amor da sociedade, sentindo o investimento da sociedade, ela possa, quando sair, voltar a investir ela própria na sociedade. E é isto que nós... só que isto não acontece. O que nós sabemos é que a taxa de reinserção é de 2% neste momento, e isto é considerado um sucesso. E isto porquê? Porque não existe este investimento. Só existe a punição. Se nós estarmos isto macro, estarmos isto micro, é mais ou menos isto. Se nós só estivermos a punir os nossos filhos, se nós só estivermos a punir sem estarmos, sem darmos amor e sem estarmos presentes, aquilo que os nossos filhos, aquilo que nem sequer os nossos filhos, não é? Estamos a falar de filhos, mas pode ser o nosso companheiro. Não é? Se nós só maltratamos o nosso companheiro, às tantas a noção de limites bate-se, não é? A outra pessoa acha que simplesmente nós não gostamos deles, não é? Não é assim. Tem de haver amor para haver aceitação da regra. Tem de haver presença para que a regra e a punição possa ser incorporada como algo que faz parte e que é importante. Uma regra, um limite imposto sem uma presença, sem amor e sem um estar,
é tido como uma coisa muito agressiva. E nós vemos isto. Nós muitas vezes vemos que numa família a regra e o limite é mais facilmente imposto por aquele que brinca mais com as crianças. Parece uma coisa paradoxal, não é? Que é, então se brincas muito, então se calhar perdes o respeito. É uma coisa que diz muito, estás a brincar demasiado com o teu filho, qualquer dia ele não tem respeito. Mas a experiência diz-nos que é exatamente o contrário. Quanto mais próximos estamos dos nossos filhos, mais facilmente eles acatam as nossas regras. Porquê? Porque estamos a dar o amor, não é? Estamos a nutrir e estamos a investir. E então, porque temos este crédito, a criança dá-nos a possibilidade de ser de criar limites e de criar punição. Por isso, é isto que estás a dizer, não é, Ana? Tipo, as regras e o amor também servem para criar limites e para criar regras, não é? Não, e que a disciplina e as regras são uma demonstração de amor. Exato. O que eu estou a dizer é quanto custa a um pai dizer que não, não é? Quanto custa a um pai fazer o melhor para o filho, mesmo que o filho não se aperceba que isso é o melhor naquele momento, não é? E quantos pais mais facilmente acaba por ser tão doloroso que acabam por não contrariar isso, não é? E dar tudo aos filhos, porque de facto é tão doloroso de ver um filho a dizer não quero fazer isto, não me sinto bem, não estou, ainda por cima eles têm essa capacidade, não é? De ser mesmo, de mexer com as nossas emoções todas. E agora estou doente e não quero e não faz sentido. Até que ponto é que nós dizermos não, mas tens de fazer porque sabemos que é o melhor para a criança, é também um ato de amor. Esta contradição, não é? Apesar de no momento não parecer. Mas claramente, não é? Claramente. Aqui a questão... Não sei se é assim tão fácil para quem vive, não é? Digo, não. Para quem vive não é. Não é? Teoricamente, não é? Mas na prática... Sim, claro. Mas também é uma questão de pensar, como é que seria se não houvesse esse limite, não é? Se pensarmos um bocadinho na nossa vida, não é? A ausência de limite seria o quê? Nós estamos a ver o nosso filho, o nosso companheiro, o nosso amigo, a ir contra uma parede e nós deixarmos-lo ir. Não é? E é este combate entre a liberdade, não é? Ele está quase a chegar à parede, mas ele tem que ter a certeza de que quando chega à parede nós estamos já a resgatá-lo. E esse é o não. Não vais mais. A partir daqui nós impomos a responsabilidade. E sem dúvida, é sempre um combate, é sempre aqui uma luta interna, não é? Qual é o limite que eu posso deixar ir, qual é a regra que eu posso deixar ir e como é que eu vivo dentro de mim a rejeição que essa regra vai provocar, não é? Porque se eu dizer ao meu filho não, vai provocar nele uma resposta, não é? E como é que eu sinto este desamor? Pois, é isso. Só há uma forma, não é? Há um tipo muito antigo e totalmente inacessível na psicologia que é o Dian que explica isto, não é? E ele explica isto de uma forma muito fácil. Vamos imaginar aqui bolachinhas. Vamos imaginar bolachinhas, não é? Nós estamos a dar bolachinhas ao nosso filho. E damos bolachinhas, e damos bolachinhas, e damos bolachinhas. Estamos a fazer um ato de amor, não é? Estamos a alimentar, estamos a dar bolachinhas ao nosso filho. Mas há alguns, porque o amamos, vamos ter que parar. Senão às tantas ele vai ficar com uma dor de barriga, ou vai ser insuportável para ele, ou depois não vai comer o que verdadeiramente deve se alimentar, ou almoçar ou ao jantar, porque está cheio das bolachas. O miúdo vai percepcionar este ato como meu pai não gosta de mim, parou de me dar bolachas. Grande malvado. Não é? E vai reagir. Vai reagir a isto. A única forma dos nossos filhos entenderem esta regra negativa é se nós explicarmos. Olha, vais parar de comer bolachas, porque senão vai-te dar uma grande dor de barriga e vais ficar em sofrimento. Ou senão vais parar de jantar e não vais jantar o que tu vais jantar e depois os pais vão se zangar contigo porque tu tens de jantar o que está à mesa. A única forma dos nossos filhos entenderem as regras, a única forma dos nossos filhos entenderem aquilo que eles percepcionam como desamor e de nós próprios entendermos o desamor que eles nos vão dar, é através do conhecimento, é através da explicação, é explicar o que é que estamos a fazer. É dizermos, olha, tu vais parar de comer bolachas porque senão vais ficar com dor de barriga. E aí eu, que imponho a regra, passo a perceber porque é que estou a dar aquilo que está a zangar o meu filho, porque sei que é para o melhor dele. E o meu filho, apesar de desbaratar, não é? Ele vai continuar a comer bolachas, quero saber, não é? Mas há uma parte dele que vai saber, ok, isto não foi aleatório, este tipo não está a ser mau de propósito, está a ser mau porque tem aqui uma noção
do futuro, não é? Apesar de ele agora não entender, ele manifestar. Porque isto tem que sempre entrar, não é? Amor e conhecimento. Porque se nós não... E o conhecimento só pode vir com, outra vez, aquilo que a Natália referiu, que nós temos estado a referir, com o estar, com a explicação. E eu só posso explicar coisas aos meus filhos se estiver com eles. Se estiver aqui com eles, não é? E tem acontecido muito nesta coisa da escola, agora que os pais também foram obrigados a ser um bocadinho professores, não é? Tem acontecido muito, a escola é um foco grande, não é? Que é, tu sabes que é o melhor para eles, no entanto é difícil, porque eles não querem, porque de facto há imensas coisas que são contraditórias, porque é difícil, porque é um momento em que lutam imenso, não é? Contra o estudar, o fazer coisas que não têm uma recompensa à partida, não é? Porque ninguém gosta de estar só a estudar, porque é uma coisa que tem uma recompensa muito lenta e só daqui a muitos anos é que nós vamos ver os efeitos da escola, então é difícil, não é como uma coisa imediata que se fizeres isto vais ter aquilo, não é? Portanto, é difícil, imagino eu, não é? Que deve ser, e é doloroso ter de estar a acompanhar, a manter essa regra da importância disso, sem sentir essa parte do meu filho não gosta de mim, não é? E especialmente se o educador, não é? Se a pessoa a quem de repente foi atribuído este papel, de uma forma completamente ditatorial, não é? Agora vais fazer isto, já não tiver em si a certeza de que sabe o que está a fazer. Não é? Porque de repente foi-nos atribuído um papel, que eu não faço a menor ideia se quer fazer aquele papel. Se calhar foi atribuído um papel a pessoas que elas próprias já não acham importância à escola. Então, porque se eu nunca tive escola e safém, porque eu agora tenho que estar aqui a investir numa coisa com o meu filho que eu próprio não tenho noção. E depois há essa função que é como é que eu lido isto, não é? Eu já não tinha estatísticas suficientes, agora ainda me estão a dar estas estatísticas, tenho que ensinar uma filha para a escola. Eu já tenho que aturar 24 horas por dia, bem, 24 horas não, porque algum tempo ele está a dormir. Mas eu já tenho que estar aqui a gerir o meu dia a dia. Se for e agora ainda tenho pouco tempo. Se estiver confinado em casa. Não, mas se for adolescente, pouco tempo a dormir, não é? É muito tempo a dormir, não é? Pois, sim, é verdade. mas depois, se for adolescente, tem mais alterações do humor, não é? Pois, também é verdade. Bem, mas não interessa, né? E depois agora ainda tem este papel. E aqui acho que é mais ou menos duas coisas, não é? É isto que nós falámos do amor e do conhecimento, não é? Explicar isto, tu estás a dizer bem que, ok, isto não é o resultado imediato, por isso eu tenho que estar aqui, não é? Mas que isto vai-te aumentar o número de possibilidades de escolhas futuras, não é? Esta noção de futuro, mas ao mesmo tempo reconhecer do género, ok, isto para mim também não é fácil. E como também não é fácil, eu estou a passar esta imagem que também não é fácil ao meu filho. Então isto está a aumentar a noção de nenhum de nós quer estar aqui. Logo, isto aumenta a resistência. Mas mais uma vez é reconhecimento, não é? É reconhecimento de que é que eu estou a fazer. Porque se eu disser isto ao meu filho, olha, eu também não quero estar aqui. Não quero, mas tenho de estar. E estou aqui contigo. E vamos estar aqui os dois durante 1 hora. E vamos ter de estar. Então vamos já os dois tentar melhorar isto. Se isto corre bem, se calhar 90% das vezes eu vai dizer, mas eu não quero a mesma, não é? Mas já há aí uma noção, não é? Já há aqui uma noção do género, ok, esta pessoa também não quer estar aqui, mas está. E está comigo. Então se calhar podemos suportar isto um bocadinho melhor os dois. Sim. Sim, acho que essa noção de escola também é importante, não é? Muitas vezes não é fácil perceber bem a importância da escola, não é? Porque mesmo a forma como é só uma parte da educação, não é? E a mesma forma como está estruturada nem sempre é fácil. Mas eu tinha sempre esta ideia que me foi muito implantada pelo meu avô, não é? Da escola servir para abrir caminhos, ou só pelo menos para não te bloquear caminhos, não é? Na passagem, por exemplo, quando foi do 9º ano da escolaridade obrigatória para o 12º ano, eu sentia muito isso porque dei formação a adultos durante algum tempo, e sentia muito isso, não é? Porque de repente as pessoas que já tinham o 12º ano tinham mais oportunidades do que as que não tinham, não é? Portanto, o facto de deixares as coisas pelo caminho pode não fazer diferença agora, podes arranjar um trabalho agora, o que seja, mas vai fazer com que tu no futuro estejas a criar muros, não é? Que vais ter de ultrapassar e que vai ser muito mais difícil mais tarde, porque toda a gente sabe
se houve coisa que eu ouvi em Educação e Formação de Adultos foi que é difícil trabalhar, ter filhos, estudar, tudo ao mesmo tempo, não é? Portanto, e que é muito mais difícil do que se o fizermos na altura em que estamos disponíveis para isso. Mas essa é a noção de que, de facto, a escola dá-nos possibilidades, mesmo que nós até nunca as utilizemos. De repente não nos corta sonhos, não nos corta possibilidades, não nos corta caminhos. De repente esses caminhos são possíveis. Portanto, se eu acabar o 12º ano, pelo menos um dia, se eu quiser, se a minha vida der uma volta, posso ir para a faculdade, ou não, não é? Portanto, mas posso, enquanto se não acabar sequer o 12º ano, não posso, não é? Portanto, sempre esta ideia de não cortar caminhos. Que eu acho que também, que muitas vezes falha nós a percebermos, porque cá está, é uma coisa tão distante, nós nunca pensamos, não é? Para que é que a gente precisa disto? Na verdade temos dificuldade em ver à frente, e então agora como as coisas estão e nesta pandemia toda ainda mais dificuldade temos de ver à frente, não é? Vemos o imediato, então para o imediato para que é que isto me serve? Mas de facto existe esta parte mais de abertura para a vida que eu acho que os pais também podem ajudar, pelo menos neste estar com eles e ajudá-los a não bloquearem caminhos, não é? Pronto. Eu acho que foi. Desculpa, João, desculpa. Não, eu ia dizer que isso era quase uma ótima maneira de terminar, não é? Não, porque eu ainda tenho uma coisa para vos mostrar, Deixa eu só apontar uma questão. Mas pronto, eu concordo plenamente, Ana, que realmente a escola ela abre caminhos. Mas acho que, acima de tudo, a família e a escola, elas trabalham para um objetivo comum, que é a construção moral, a construção social e o amadurecimento dos alunos. Então, logicamente, cada qual com seu papel. Então, se pensar que a escola, né, contribui para a construção moral, para a aquisição de conhecimentos, para o social e conhecimento formal, e para o amadurecimento associado com a possibilidade de abertura de caminhos, por mais que o adolescente muitas vezes ainda seja muito imediatista, né, porque é uma das características do adolescente ser mais imediatista, mas introjetar esse pensamento, né, trazer essa reflexão, contribui imenso para a mudança de olhar, para essa mudança de olhar não só dos alunos, mas também das famílias, né? Qual é o papel, de fato, da escola? Porque é um papel que vai para além do ensinar matemática, do ensinar o português, pronto, né? É uma coisa muito mais que transcende a isso, né? Sim. Eu gostaria só de voltar à noção de escolhas da Ana, não é? Acho que essa é absolutamente fundamental e incrível isso que tu disseste, não é? Que é nós colocarmos num sítio onde podemos ter escolhas. E porque isso remete também para a individualização e para a responsabilidade, não é? As minhas próprias escolhas, não é? Eu ser responsável do futuro e, por isso, também posso ser responsável de uma mudança na minha família, não é? Ou na forma como a minha família é. E acho que isso eu achei mesmo que eu sei que ainda temos aqui uma coisa para colocar, mas achei que isso era assim um ótimo sumário de tudo, não é? Que estamos a falar de responsabilidade, estamos a falar de possível mudança, estamos a falar de importância e estamos a falar de escolhas, não é? E nós podemos ter escolhas, já não é nada mal. Já é grande parte, não é? Do caminho. Então, como eu sou de educação artística, já sabem que tenho aqui de... Por mais difícil que seja fazê-las, não é? Por mais porque muitas vezes, muitas vezes quando estamos no momento de escolha, porquê é que eu meti neste sítio? Não é? Era tão mais fácil quando eu estava tudo a correr, taca, mas escolhas, não é? Então, eu vou, não sei, ia mostrar aqui, eu peço desculpa, eu tenho aqui um gato. Mas ia mostrar aqui vocês estavam a falar, estava a lembrar aqui de uma animação e que eu acho que vai resumindo aquilo que nós estivemos a falar e a falando, se vocês também quiserem acrescentar coisas, também acrescentam. Ia compartilhar aqui a minha tela, ver se a gente consegue. Ou despedimos com a animação, não é? E também deixamos para que as pessoas interpretem a animação conforme, não é? Deixamos a animação para cada um. Sim. Acho que é uma boa ideia. Não sei se vamos, deixa eu ver. Ok.
ver se eu consigo. Estão a ver? Sim, Sim? Pronto, Sim, estão a ver sim. a animação, não é? Ver se conseguimos. Pronto. ainda não, mas vai. Ainda não, mas eu vou só pôr o som assim baixinho. Estão-me a ouvir? Sim. Sim. Pronto, isto é uma animação de um conto, portanto, que se passa numa aldeia sobre uma mãe, portanto, que foi feita em 2015. E eu acho que a animação acaba por ter muitas das características que cá está sobre uma mãe, não é? Sobre daquilo que uma mãe que podia ser um pai, que podia ser um educador, que podia ser um tio, que podia ser um avô. Eu acho que isto tem a ver. E sobre a presença deste cabelo enorme, deste cabelo de mar, que esta mãe tem, e sobre a importância das coisas que nós fomos falando, não é? Que é um cabelo que no fundo é a educação que nós podemos dar aos nossos educandos, não é? Que é um cabelo que é suporte, como nós vimos, não é? É um cabelo que é e que serve para nutrir, para comer, mas que também serve às vezes para fazer chorar, não é? Portanto, esta ideia que nós estávamos a dizer que amor às vezes também é fazer chorar, mesmo que eles não compreendam e que fujam, neste caso literalmente, de quando nós queremos dar regras e fazer o melhor para eles, não é? Portanto, também às vezes acontece. Mas que também é colo. E que é apoio. E acho que é neste apoio que nós vamos dando, não é? E que nunca o conseguimos sozinhos. Portanto, há também esta característica de estar inserida nesta comunidade, nesta aldeia, não é? Que agora vai tirar o peixe aos pescadores todos com o seu cabelo, que também não conseguimos sozinhos, portanto, que também muitas vezes é com o apoio dos outros que acabamos por conseguir ter as melhores estratégias. E também ensinando os nossos filhos a partilhar, não é? Porque agora os pescadores vêm dar a contas do cabelo que roubou grande parte do peixe. E pronto, eu acho esta animação deliciosa. Não sei se vocês concordam comigo. Antes Sim, de são as diversas coisas do cuidar, não é? É um cuidar de que alimenta, é um cuidar que põe limite. O que eu acho sempre importante é que a mãe está sempre presente, não é? A mãe está sempre ali à volta, não é? Por isso é outra vez o estar, não é? O estar vai implicar tudo, não é? Mais chatices, mais amor, mais tudo. Exatamente. Na proteção também, não é? Mais proteção. De uma aldeia inteira, não é? É um cabelo que protege uma aldeia inteira, não é? Pronto. Em termos gráficos é lindíssimo, não é? Para além disso, portanto, ela adormece-os também com esta repetição do pentear o cabelo, não é? E é importante este conforto que transmite, não é? De alguma maneira. E é assim que nós os fazemos crescer, não é? E a tristeza às vezes também dos termos de ver ir lentamente, cada um para o seu sítio, não é? Portanto, que vão... Também é amor deixá-los ir, acho eu, digam-me vocês. Claro. É o tal individualização, não é? A tomada de escolhas. Eu escolho ir, não é? Mesmo que às vezes não concordemos com as escolhas, não é? Mesmo que às vezes não concordemos. Fácil, sim. Pelo menos, não é? E, portanto, os três acabam por crescer, mas não é no crescimento que nós deixamos de precisar dos nossos, não é? Portanto, a história depois tem aqui um pequeno twist. Não, até porque isso depois permite uma coisa, não é? Permite o regresso. Exato. Se nós não cuidarmos deles, eles não regressam, não é? Ou se não sentirem que podem ter o nosso apoio, de certeza que não nos vão pedir apoio no futuro, não é? Sim. E a percepção também de que em cada momento da vida são demandas e necessidades diferentes. E a adaptação que a família precisa ter em relação a essas necessidades. Exatamente. Portanto, neste caso, de forma muito bonita, não é? A necessidade do filho dela
é uma rede, não é? Então ela faz esta rede com o cabelo, mesmo perdendo parte dela, que eu acho que ser educadora às vezes também é este sacrifício. Ela acaba por ajudar o filho e ser... Eu gosto muito desta analogia do educar também é criar redes de apoio, não é? E também é conseguir construir a capacidade nos que amamos de pedir ajuda, não é? Que é outra coisa que eu acho que é essencial nós construirmos nas pessoas que amamos, que é esta capacidade de, quando eles precisarem de ajuda, saberem que podem gritar, não é? Por mamã neste caso, ou noutros casos, noutras situações que a pessoa vai lá estar e vai fazer tudo para conseguir. Mesmo que seja para ser paraquedas, não é? Ou neste caso só para ser aconchego e calor. Que ela, portanto, vocês estão a ver que ela fez uma roupa com o cabelo, não é? E portanto acaba assim sem cabelo, que é muitas vezes também uma analogia dos educadores, não é? Que há partes nossas que vão, não é? Há partes, mas outras coisas que ficam. Não é? E outras acho coisas que vão, sim. E que se reconstruíram, não é? E que se construíram, não é? Houve coisas a nascer daqui, não é? E, no caso dela, todo um cabelo novo branco, não é? As coisas não são iguais, são diferentes, mas nós também temos que ter a capacidade de as mudar, porque se não fizermos, se não atuarmos, nada vai mudar, não é? E era um bocadinho esta história que eu queria compartilhar com vocês, que acho que tem tanto deste amor e destas regras e desta importância e deste fazer estas coisas que às vezes não são fáceis. Vou deixar aqui só um bocadinho para ser também os animadores, que é importante, não é? E destas coisas que não são mesmo nada fáceis às vezes para um pai fazer, mas que é essencial, acho eu, não é? Digam vocês. Não, sem dúvida. Acho que este é um bom resumo de tudo isto, não é? Que é só através da confiança, de um estar muito presente durante a infância, que estes miúdos puderam sentir a confiança que, neste caso, a mãe irá estar para eles, não é? E depois tudo recomeça, não é? Depois, e não podemos ter medo desta perda, não é? Que é oferecer algo, não é? Este cabelo que se ofereceu todo, porque vai sempre reconstruir-se qualquer coisa, não é? Aquilo que perdemos depois transforma-se de outra forma. E sim, acho que é isso. Pronto, acho que é uma boa forma de terminar. Não sei se vocês concordam comigo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só não quis dizer ao início, portanto, viu-se nos créditos a animação, não é? Portanto, e os animadores, que é importante. Só dizer que ao início não quis interromper para que a nossa conversa fluísse mais facilmente, mas o texto que eu li é do Grande Livro das Emoções, que é de textos de Steve Pujol e Rafael Bisquerra, e com ilustrações de Carlos Arbate. Pronto, portanto, só para dar o devido reconhecimento aos artistas que fizeram estas coisas maravilhosas e que nós vamos usando para dialogar. E agradecer, não é? Esperar que o contributo chegue a alguém e agradecer este momento de conversa a vocês. Que é sempre bom. E aos ouvintes, não é? Por terem paciência para nos ouvir até ao fim. Exato. E obrigado. Exato. E um obrigado por estarem, não é? E um obrigado por também estarem aí desse lado. Também estarem connosco. Exato. Agradeço a vocês e, né, na verdade, as nossas reflexões e que as nossas reflexões possam contribuir para as vossas reflexões. Exatamente. Perfeito. Então, uma boa tarde e um até já. Okay.